Naquela noite, em São Paulo, dois homens disputavam muito mais do que uma eleição. De um lado, o rosto conhecido, excêntrico, de sobrancelhas arqueadas. Jânio Quadros, o velho moralista que prometia varrer a corrupção. Do outro, um amazonense de fala calma, óculos grossos e passado incendiário. Almino Afonso, ex-ministro do Trabalho de João Goulart. Marcado pelo golpe de 1964, pelo exílio, pela derrota e pela teimosia, faltam poucas horas para o fim da apuração. Na televisão, o mapa da cidade pulsa em cores, como um coração acelerado. Os números correm, mudam, viram manchete em tempo real. Se Jânio vencer, a velha ordem conservadora volta a tomar a maior cidade do país. Se Almino conseguir a virada, um dos principais símbolos da esquerda democrática e das reformas de base volta ao centro do poder institucional. Ele olha para o relógio. Cada minuto parece empurrá-lo de volta no tempo. Ao gabinete de ministro tomado por trabalhadores, às assembleias que tremiam como vulcões, ao som surdo dos tanques avançando em 1964. O passado inteiro se comprime naquele intervalo de horas. É como se a história estivesse dizendo: "Você tem pouco tempo, Almino." Pouquíssimo. Ou vira o jogo agora, ou será lembrado como o homem que quase mudou o Brasil. 2 vezes. Mas, para entender como esse filho da floresta amazônica chega à beira de comandar São Paulo, para entender por que ele se torna rival direto de figuras como Jânio Quadros e um dos rostos mais conhecidos da esquerda democrática, é preciso voltar muito mais atrás, voltar ao começo, ao lugar onde o país ainda é rio, lama e silêncio. O Maitá, interior do Amazonas, década de 1930. O Maitá não é cenário de cartão postal. É uma cidade cercada por água e mata, onde o calor parece colar a roupa no corpo e o céu pesa baixo, carregado de chuva e mistério. Os barcos que chegam trazem tudo: comida, notícias, doenças, sonho. Um desses barcos, numa manhã qualquer de 1929, traz a notícia: nasceu mais um menino, Almino. Ninguém ali imagina que aquele bebê, enrolado em pano simples, um dia vai enfrentar generais, presidentes, coronéis da política e perder, ou quase ganhar, uma guerra de votos contra um dos políticos mais folclóricos do país. A infância de Almino se desenrola à beira do rio. A água é estrada, parque de diversões, ameaça. Ele cresce vendo homens carregando borracha, ouvindo as histórias de um ciclo que já tinha explodido e evaporado, deixando para trás pobreza e promessas quebradas. O Maitá é um microcosmo do Brasil. Rico em recursos, pobre em... Ele nasceu longe dos holofotes, mas o destino o empurrou para o centro do palco. E o mais assustador não é como Almino Afonso chegou ao poder. É como, em questão de meses, ele descobriu que podia perder tudo: o cargo, a liberdade e até o próprio nome. Enquanto muita gente sonhava com Brasília como uma promessa, para ele a capital virou um cronômetro. Cada discurso, cada reunião, cada assinatura parecia arrancar segundos de um tempo que ninguém via, mas que estava acabando. E do outro lado do tabuleiro havia um homem, um rival frio, organizado, com contatos nas sombras, decidido a provar que reforma era só outra palavra para caos. Na infância, Almino não tinha nada de herói pronto. Não havia grandeza no cenário. Havia chão duro, vozes de adultos falando baixo sobre dinheiro curto e aquela sensação de que o Brasil, do jeito que estava, parecia um país com portas fechadas. O menino aprendeu cedo a observar. Quem mandava não era necessariamente quem gritava mais alto, e sim quem controlava as regras do jogo. Ele via isso nas pequenas injustiças do cotidiano, no modo como certas pessoas eram tratadas como se já tivessem nascido devendo. E sem perceber, foi guardando uma pergunta que cresceria com ele: por que a vida de uns vale tanto, e a de outros vale tão pouco? A adolescência trouxe a primeira virada, a descoberta de que palavras podem ser armas. Não armas de metal, mas de papel e voz. Ele passou a devorar notícias, discutir ideias, procurar sentido no que parecia bagunça nacional. O Brasil de então não era um fundo neutro. Era um país em disputa aberta, com tensões sociais cada vez mais visíveis, com promessas de modernização que chegavam como propaganda e, para muitos, terminavam como frustração. E naquele turbilhão, Almino foi percebendo um padrão perigoso. Quando as pessoas começam a pedir mudança com força demais, sempre aparece alguém oferecendo ordem como se fosse salvação. Ele escolheu o caminho mais difícil:
Entrar no debate público não como espectador, mas como alguém disposto a pagar o preço. E esse preço começou pequeno, quase invisível. Perder amigos por causa de uma opinião, ser rotulado antes de ser ouvido, ver portas se fechando com sorrisos educados. A cada passo, ele entendia que a política não é apenas uma arena de ideias. É uma arena de reputações. Uma frase fora do lugar vira munição. Um aliado de hoje pode ser a testemunha contra você amanhã. E foi aí que surgiu o primeiro grande antagonista da história. O homem do centro. A figura típica que se vendia como moderada, mas que vivia de impedir qualquer transformação profunda, um concorrente com cara de responsabilidade e alma de cálculo. Chamemos de o deputado Brandão, um nome que poderia ser muitos, mas que, para Almino, virou um rosto específico. O rosto de quem sorria em público e trabalhava nos bastidores para desmontar qualquer impulso reformista. Brandão não combatia com gritos. Ele combatia com procedimentos. Atrasava votações, espalhava dúvidas, plantava manchetes e depois fingia espanto quando a lama subia. E o mais perverso, ele não precisava provar que Almino estava errado. Bastava sugerir que Almino era perigoso, porque naquele Brasil, perigoso não significava violento, significava transformador. Ainda jovem, Almino se aproximou do campo que defendia reformas estruturais, aquelas chamadas reformas de base, mudanças que tocavam em propriedade, trabalho, acesso, dignidade. Era um caminho que atraía esperança e também ódio. Para alguns, era a chance de o país deixar de ser um clube fechado. Para outros, era uma ameaça existencial. E é aqui que o suspense cresce. Quanto mais ele se ligava à esquerda democrática e às pautas sociais, mais o cerco invisível começava a se formar ao redor do seu nome. Ele não era um incendiário. Era, paradoxalmente, um homem de método. E talvez isso fosse ainda mais ameaçador. Extremistas são fáceis de caricaturar. Reformistas disciplinados, não? Almino falava de direitos como quem fala de engenharia. Com estrutura, com lógica, com planos. E isso desmontava a narrativa confortável de que qualquer proposta social era aventura. O rival percebeu rápido. Para derrotá-lo, não bastava discordar. Era preciso desumanizá-lo, pintá-lo como peça de um complô, como alguém a serviço de forças ocultas. E então veio o primeiro choque. Um daqueles momentos que, num filme, teriam silêncio antes da pancada. Almino entendeu que não estava competindo apenas por votos ou espaço político. Estava competindo por sobrevivência pública. Uma noite, depois de um encontro político, chegou aos ouvidos dele um recado atravessado. Havia gente reunindo dossiês, juntando frases, arrancadas de contexto, tentando ligar nomes, criar linhas imaginárias entre ele e qualquer coisa que pudesse assustar o eleitorado. E principalmente os setores que controlavam a estabilidade e o pior. Tudo isso era feito com a aparência de normalidade institucional. Nada parecia crime. Parecia precaução. Parecia defesa da democracia. Mas era um jogo de asfixia. A juventude dele, que poderia ter sido apenas a construção tranquila de uma carreira, virou um corredor estreito. Almino tinha pressa. E não era ambição vazia. Era a sensação de que o país estava entrando numa curva fechada em alta velocidade. Nos debates, nas reuniões, nos corredores, a palavra ruptura surgia como sussurro. Ninguém dizia claramente o que viria, mas o ar tinha eletricidade. E, enquanto muitos preferiam fingir que nada aconteceria, ele insistia em agir como se cada semana fosse decisiva. O rival, Brandão, se alimentava justamente do contrário. Vamos com calma, não é o momento, o Brasil não aguenta. A estratégia era simples e mortal. Empurrar tudo para depois, até que o depois se tornasse impossível. E quando Almino defendia reformas com urgência, Brandão tinha o argumento perfeito para assustar. Estão querendo atropelar as instituições. Era o truque de transformar pressa social em ameaça política. Mesmo assim, Almino foi ganhando espaço. E aqui entra um dos twists mais amargos da sua trajetória. Quanto mais ele avançava, mais o protegiam com elogios que eram, na verdade, coleiras. Jovem promissor. Talento raro, mas precisa aprender a ser mais prudente. Era um carinho que tentava domesticá-lo. Só que Almino não queria ser mascote de ninguém. Queria ser ferramenta de mudança. Ele começou a circular em Brasília e percebeu uma coisa que assusta qualquer idealista. A capital é um teatro onde alguns atores não decoram falas, decoram fraquezas. Sabe aquele aperto de mão que dura um segundo a mais? Aquele convite casual para um jantar reservado?
À primeira vista, parece gentileza. Depois vira rede. E cada rede tem um dono. Almino aprendeu a andar por esses salões como quem anda num chão com vidros. Sem correr, sem parar, tentando não sangrar. A ligação dele com a esquerda democrática e com as reformas de base não era um detalhe. Era o eixo. Ele defendia que o país precisava abrir espaço para quem sempre foi mantido do lado de fora. E isso incomodava porque mexia na base real do poder. Não era debate abstrato. Era disputa por quem manda e por quanto tempo. O rival entendia isso melhor do que ninguém. Brandão começou a mirar não apenas Almino, mas o entorno dele. Colegas, apoiadores, qualquer um que pudesse ser pressionado. Uma conversa aqui, uma ameaça velada ali. A política virou um jogo de isolamento. Não derrubar o homem diretamente, mas cortar as pontes até ele cair sozinho. E então veio a marca do tempo. A limitação que coloca a história num trilho de tensão constante. Um aliado experiente, alguém que conhecia os corredores escuros do poder, deu a Almino um aviso com data, quase como uma sentença. Se vocês não aprovarem e não consolidarem as reformas agora, no próximo ciclo vocês não vão mais ter espaço. Vai fechar. Não era profecia mística, era leitura fria das forças em movimento. Havia um relógio. E esse relógio não esperava. A partir desse momento, a vida dele se dividiu em antes e depois desse aviso. Porque Almino começou a falar e agir como quem corre contra um prazo invisível. E isso, por si só, o tornava ainda mais perigoso aos olhos dos conservadores e dos moderados oportunistas. Brandão usou a pressa como prova. Estão desesperados. Estão forçando. Era o tipo de frase que, repetida 1000 vezes, vira senso comum. O jovem político, no entanto, carregava uma contradição humana que o tornava fascinante. Ele temia o que estava por vir, mas não recuava. Em momentos privados, a angústia aparecia, o cansaço, o peso da responsabilidade, a consciência de que uma decisão errada poderia arrastar muita gente. Mas em público, ele mantinha o rumo, porque sabia que, num país desigual, neutralidade muitas vezes é apenas uma forma elegante de escolher o lado do mais forte. A tensão escalava. Os encontros políticos ficavam mais tensos, as frases mais medidas, as promessas mais carregadas de subtexto. Almino via gente mudando de tom, como se ensaiasse para uma plateia nova. E no meio disso, ele sentiu o golpe psicológico mais cruel. Perceber que nem todo inimigo se apresenta como inimigo. Alguns se aproximam para ajudar, pedem confiança, oferecem atalhos, e todo atalho na política tem pedágio. Às vezes cobrado em silêncio, às vezes cobrado em sangue simbólico. Renúncia de pauta, renúncia de coragem, renúncia de quem você é. Brandão tentou o movimento clássico. Oferecer acordo. Não um acordo explícito, daqueles assinados. Um acordo de clima. Um convite para amadurecer, para falar menos em reformas de base, para não se associar tanto à esquerda democrática. Em troca, facilidades, espaço, respeito institucional. Era uma armadilha elegante, porque se Almino aceitasse, se tornaria irrelevante, se recusasse, viraria alvo. Ele recusou. E nesse ponto, a história ganha um ritmo mais rápido, como se a câmera fechasse no rosto do protagonista enquanto o som do ambiente vira um zumbido. Ele estava entrando definitivamente no campo de batalha. Não era mais um jovem com ideias. Era um nome que incomodava gente grande. E o rival não iria parar. Brandão, com seu ar de equilíbrio, começou a preparar o terreno para o ataque final. Construir uma narrativa pública em que qualquer reforma seria vista como ameaça e qualquer reformista como cúmplice de um plano sombrio. A ironia brutal é que Almino estava fazendo tudo dentro do jogo democrático. Mas o jogo ao redor dele já começava a aceitar golpes fora das regras. E ele sentiu isso quando notou o aumento de reuniões fechadas, de conversas interrompidas quando ele chegava, de olhares que desviavam. Era como se uma parte do sistema estivesse se preparando para algo grande, algo que não se dizia em voz alta. O primeiro ato da vida pública dele termina nesse ponto de suspensão. Um homem que acredita em mudança, com um relógio correndo contra. Se, enfrentando um rival que domina os bastidores, Almino avançava, e cada avanço parecia puxar uma corda invisível que rangia no alto. A pergunta já não era se ele teria sucesso. Era outra, mais sombria. Quando a corda estourasse, quem estaria embaixo? Parte 1. Sil, 1000 caracteres. Ele não sabia, mas naquele momento em que a corda invisível rangia no alto, o garoto de Humaitá já tinha cruzado uma fronteira sem volta.
Até ali, ele incomodava. A partir dali, ele passaria a ameaçar. E, num país acostumado a engolir promessas, quem ameaça de verdade a ordem estabelecida ganha algo que parece elogio, mas é sentença. Esse aí precisa ser parado. Anos depois, quando as pessoas lembrariam de Almino Afonso como ministro do Trabalho, ligado às reformas de base e à esquerda democrática, quase ninguém se daria conta de um detalhe brutal. Antes de sentar na cadeira de ministro, ele teve de atravessar um campo minado, na Câmara dos Deputados, carregando nas costas não só o Amazonas, mas a expectativa de um Brasil que queria mudar. E a fúria de quem faria qualquer coisa para impedir essa mudança. E nesse campo minado, o rosto do inimigo tinha nome, voz e endereço. O deputado Brandão. A campanha para deputado federal pelo Amazonas parecia, à primeira vista, uma corrida desigual. De um lado, máquinas políticas antigas, financiadas por interesses que vinham de muito longe, gente acostumada a ganhar sem sair do ar-condicionado de Manaus ou de Brasília. Do outro, Almino, atravessando rios em barcos lotados, dormindo em redes estendidas em casas simples, falando em direitos trabalhistas. Para gente que nunca tinha visto um deputado de perto. A cada porto, o mesmo contraste. Enquanto os aliados de Brandão distribuíam promessas vagas e favores imediatos, ele falava de reforma agrária, de salário digno, de participação popular. Era como oferecer projeto de arquitetura para quem precisava de comida para hoje. E ainda assim, os olhos brilhavam. O que segurava aquelas conversas não era apenas o conteúdo, era a urgência. Almino falava como quem sabe que existe um prazo, mesmo que ninguém tenha escrito esse prazo em calendário nenhum. Se a gente não muda agora, vão mudar a gente, dizia, num tom que não era de profeta, mas de quem fazia contas políticas simples. Concentração de renda demais, exclusão demais, crise demais, sempre acaba em ruptura. Do outro lado, Brandão descrevia o mesmo cenário com outra moldura. Está tudo difícil, sim, mas qualquer mudança brusca pode jogar o Brasil no abismo. A briga não era sobre os fatos, mas sobre o que fazer com eles. E essa diferença, aparentemente abstrata, começaria a decidir destinos. A vitória de Almino para deputado federal foi mais do que uma soma de votos. Foi um sinal de que até um estado distante do centro do poder, como o Amazonas, podia enviar para Brasília alguém claramente vinculado à esquerda democrática, às reformas de base, às causas populares. Quando o resultado saiu, não houve fogos de artifício em rede nacional, nem manchetes escandalosas, mas em certos gabinetes silenciosos acendeu-se uma luz vermelha, entre eles, o de Brandão. Ele olhou o número, sorriu de canto de boca e murmurou, quase carinhoso: "Vamos ver quanto tempo dura esse entusiasmo." Brasília, quando Almino chegou, parecia maquete de futuro em tamanho real. Prédios brancos recortando o céu, largas avenidas que mais pareciam pistas de pouso, gabinetes cheirando a tinta fresca, mas bastavam alguns dias para descobrir o que não vinha no cartão postal. Por trás do concreto novinho havia uma velha engrenagem, de poder, feita de acordos, favores e medos. Ele caminhava pelos corredores do Congresso como quem anda em labirinto. Portas idênticas, salas frias, vozes que mudavam de tom conforme a presença. E numa dessas salas, quase inevitavelmente, lá estava Brandão. O reencontro não foi um duelo de gritos, mas de polidez. Brandão o abraçou com falsa camaradagem, elogiou a trajetória, falou do valor da juventude na política. Depois, baixou a voz e soltou o recado embrulhado em conselho. "Você é inteligente demais para se queimar com esse papo de reformas de base. Isso aí assusta. Fala de justiça, fala de desenvolvimento, mas não se cola tanto nessa esquerda democrática. Isso passa, o que fica é a reputação." Era como se oferecesse um seguro contra o futuro. Almino ouviu, respirou fundo e respondeu com calma: "Deputado, se a minha reputação depender de esquecer o que eu defendo, ela não vale muita coisa." Aquela frase correu pelos corredores. Não como escândalo, mas como alerta. "Ele não é maleável", sussurravam alguns. "É perigoso", corrigiam outros. Perigoso ali significava uma coisa simples, difícil de enquadrar. Na prática, isso queria dizer que, em cada comissão, em cada debate, Brandão passaria a atuar como uma sombra. Se Almino defendia um projeto trabalhista, Brandão não o atacava diretamente. Levantava dúvidas, pedia mais estudos, sugeria cautela. Se Almino falava em reforma agrária, Brandão vinha com a palavra mágica: radicalização.
Não era um confronto aberto. Era desgaste contínuo. Ao mesmo tempo, o país parecia entrar em modo de ebulição. A renúncia inesperada de Jânio Quadros, em 1961, chutou a porta da normalidade política. De uma hora para outra, o Brasil se viu diante da pergunta mais explosiva possível. João Goulart, o vice, tomaria posse ou não? Enquanto militares e civis discutiam nos bastidores se aceitariam Jango na presidência, as ruas ferviam. E naquele turbilhão, Almino tomou uma decisão que marcaria seu destino. Colocar-se, sem meias palavras, do lado da legalidade, do lado do direito de Jango assumir essa escolha, que para ele era quase óbvia, defender a Constituição, defender o voto, foi usada por Brandão como a arma perfeita. Eles não defendem a lei, eles defendem um projeto, dizia o rival, em conversas privadas que, depois, chegavam aos jornais por mãos convenientes. A narrativa era clara. Quem apoiava Jango estaria, de algum modo, flertando com o caos, com o perigo vermelho. Dentro do Congresso, a tensão era tão densa que parecia material. Discursos ganhavam tom de ultimato. Qualquer aplauso soava como alinhamento. Qualquer silêncio, como suspeita. A campanha da legalidade, que explodiu principalmente no Sul, ecoava também em Brasília. Nos corredores, ouvia-se o barulho distante de rádios ligados, transmissões inflamadas. A cada fala de apoio à posse de Jango, Almino sentia que o chão institucional tremia, mas ao mesmo tempo percebia algo que poucos assumiam em voz alta. Havia um prazo para tudo. Se o país não aceitasse João Goulart dentro das regras, a alternativa não seria a calma. Seria a ruptura. De novo, o relógio invisível. De novo, o tempo contra. Quando Jango enfim assume, depois da solução híbrida do parlamentarismo e do plebiscito, o Brasil não respira aliviado. Respira tenso. É um alívio em suspensão, como quem consegue atravessar a primeira metade de uma ponte sem saber se o restante foi bem construído. Almino, agora mais visível, passa a ser visto como um dos quadros promissores da base que apoia o governo. A esquerda democrática encontra nele uma voz articulada, capaz de traduzir projetos complexos em linguagem compreensível tanto nos salões de Brasília quanto nas praças do interior. E isso o projeta para o centro de uma disputa que não é apenas política, é ideológica, emocional, quase religiosa. Brandão adapta sua estratégia. Percebe que apenas tentar desqualificar Almino como radical não basta. Então começa a construir uma imagem mais sofisticada. A de que ele seria o rosto simpático de um projeto que, no fundo, queria implodir a ordem. Nos jantares discretos com empresários, nos encontros reservados com oficiais, repetia a mesma ideia. Tomem cuidado com esse tipo de esquerda. É educada, fala bonito, parece democrática, mas, por trás, quer abrir a porta para algo muito mais perigoso. Era um veneno suave, pingado em taças de vinho, em cafés elegantes, em conversas de corredor. E como todo veneno suave, demorava, mas funcionava. Enquanto isso, o país real pressionava. Greves, mobilizações, movimentos camponeses, setores urbanos exigindo participação, direitos, reformas. As chamadas reformas de base, agrária, urbana, bancária, tributária, educacional, deixavam de ser tema de seminário e viravam palavra de ordem em passeata. Almino, cada vez mais associado a essas pautas, sentia o peso de uma expectativa quase física. Em visitas a fábricas, a sindicatos, a associações, ouvia discursos emocionados, histórias de exploração, depoimentos que pareciam gritos contidos há décadas. E em todos eles, um pedido se repetia com variações mínimas. Não demora. Foi num desses encontros tarde da noite que um velho dirigente sindical, mãos calejadas, lhe disse algo que grudou na mente como sentença. Deputado, a gente não tem mais 20 anos para esperar. Ou vocês fazem agora, ou alguém vai arrancar isso na marra. E aí, quem vier depois não vai perguntar se foi dentro da lei. Almino voltou para Brasília com essa frase martelando na cabeça, como um relógio marcando uma contagem regressiva que ninguém via, mas que existia. Ele tinha, na prática, pouco tempo, alguns anos, talvez menos, para tentar transformar um projeto de reformas em realidade antes que o clima político se tornasse insustentável. Dentro do governo, João Goulart vivia o mesmo dilema: ceder para acalmar ou avançar para não ser engolido. Nesse cenário, figuras de confiança ganhavam peso. Nomes capazes de dialogar com trabalhadores, mas também com o Congresso. Nomes que parecessem ao mesmo tempo firmes e razoáveis.
Era quase inevitável que o olhar de Jango caísse sobre Almino. Ele tinha biografia de luta social, formação sólida, articulação política, capacidade de síntese. Era, na cabeça do presidente, alguém que podia ajudar a transformar a pauta explosiva do trabalho em agenda institucional. O twist veio numa manhã aparentemente banal. Almino está em seu gabinete, afogado em papéis de projetos, quando recebe o recado. O presidente quer falar com ele, com urgência. Não é convite de cerimônia, é convocação. No caminho até o palácio, o coração bate num ritmo que ele finge controlar. Sabe que nada de pequeno nasce de uma chamada assim? Entrando na sala, encontra Jango sério, menos sorridente do que em eventos públicos. Depois de poucas formalidades, o presidente vai direto ao ponto. Almino, eu preciso de alguém no Ministério do Trabalho que fale a língua do povo sem romper com as instituições. Alguém que a esquerda respeite, mas que o Congresso ainda consiga ouvir. Eu quero você. Por um instante, o mundo encolhe. Aquele garoto que um dia escutava, em Humaitá, histórias de patrões que mandavam como se fossem donos de vidas, agora está diante da possibilidade de comandar a pasta que mexe diretamente com o dia a dia de milhões de trabalhadores. Mas junto com o peso da honra, vem a sombra do risco. Ministeriável ligado às reformas de base, num país polarizado, não é cargo, é alvo. E no fundo, ele sabe que aceitar significa acelerar ainda mais o relógio invisível. Brandão, assim que a notícia vaza pelos bastidores, reage como um jogador que vê o adversário avançar demais no tabuleiro. Não se desespera. Redesenha a estratégia. De público, elogia a escolha. Fala em gesto de diálogo de Jango, em equilíbrio de Almino. Nos bastidores, porém, espalha outra narrativa. Agora temos um rosto claro para responsabilizar por qualquer conflito trabalhista. Se algo sair do controle, sabemos quem apontar. Ele transforma a nomeação em armadilha. Quanto mais Almino tentar avançar com direitos, mais será acusado de incendiar o país. Se recuar, será taxado de traidor da própria base. O tempo, que já era curto, ganha contornos quase matemáticos. Ele tem alguns meses para mostrar que é possível expandir direitos sem provocar o colapso que seus inimigos anunciam todo dia. Alguns meses para provar que reformas de base não são sinônimo de caos, mas de modernização. Alguns meses, enfim, antes que a coalizão contrária, militares inquietos, elites econômicas nervosas, políticos como Brandão, consiga consolidar um movimento de reação que muitos, nos bastidores, já chamam pelo nome que ninguém ousa pronunciar em público: golpe. Na noite anterior à posse, sozinho, Almino encara o espelho de um quarto de hotel em Brasília. Vê as olheiras que não tinha quando chegou à capital, os fios de cabelo branco que começaram a surgir, discretos, antes da hora. Pensa nas assembleias no Amazonas, nas longas viagens de barco, nos rostos dos trabalhadores que lhe pediram pressa. Pensa no aviso do velho sindicalista: ou vocês fazem agora? Pensa, sobretudo, na sensação estranha de estar subindo uma escada que pode terminar de repente num precipício. No dia seguinte, o salão lota. Jornalistas, fotógrafos, parlamentares, sindicalistas curiosos, microfones apontados como se fossem pequenos canhões. De um lado, olhares cheios de esperança. De outro, olhos calculistas, frios, medindo cada gesto. Brandão está lá, elegante, aplaudindo na medida exata para as câmeras, com um sorriso que não chega aos olhos. Quando o nome de Almino Afonso é anunciado como novo ministro do Trabalho, um murmúrio percorre o ambiente. Não é apenas aplauso, nem só crítica. É a consciência coletiva de que uma linha foi cruzada. Ele estende a mão para o termo de posse. Sente o peso da caneta, ouve o estalo discreto do flash, o zumbido das conversas ao fundo. Cada assinatura parece um pacto não apenas com o governo, mas com um país inteiro suspenso entre esperança e medo. Enquanto escreve, uma pergunta silenciosa atravessa sua mente como um relâmpago. Quantos dias, quantas semanas, quantos meses ele teria antes que o relógio invisível zerasse? Do lado de fora, o Brasil seguia em movimento. Greves se organizavam, marchas se preparavam, editoriais afiavam adjetivos. Dentro daquele gabinete recém-assumido, porém, o tempo começava a correr em outra velocidade. Almino não era mais só o deputado do Amazonas, nem apenas o jovem quadro da esquerda democrática. Ele se tornava, ali, o homem que teria de transformar promessas de reformas em medidas concretas, sob o olhar atento de milhões. E sob a mira silenciosa de um rival que já havia decidido. Se fosse preciso, derrubaria não apenas o ministro, mas o próprio jogo democrático, para vencer,
Parecia o auge de uma trajetória, mas era, na verdade, o começo de um cerco. Do lado de fora, manchetes falavam em esperança, renovação, diálogo com os trabalhadores. Do lado de dentro, na pasta do Ministério do Trabalho, empilhavam-se relatórios marcados com caneta vermelha, memorandos de advertência. De empresários, bilhetes cifrados de oficiais preocupados. O país via um ministro. Quem mandava de verdade via um alvo recém-iluminado. No primeiro dia útil como ministro, antes mesmo de aquecer a cadeira, Almino abre a porta do gabinete e encontra, esperando, uma fila, que não acabava na vista. Sindicalistas de todos os cantos, assessores de deputados, enviados discretos de federações patronais, parecia a reprodução em miniatura do Brasil inteiro, aglomerado naquele corredor. Ele escuta, um a um, num choque de mundos. Do sindicalista metalúrgico que mostra a mão cortada por máquina antiga sem proteção ao representante de empresa que fala, em voz baixa, sobre o perigo da indisciplina no chão de fábrica. O contraste não era teoria, era carne, suor, medo. Logo nas primeiras semanas, uma imagem passa a ser rotina. Madrugada, luz acesa no ministério, uma pilha de dossiês aberta sobre a mesa e, num canto, um mapa do Brasil rabiscado a lápis. Almino circula regiões, anota estados com explosão de greves, marca em vermelho áreas onde conflitos rurais começam a deixar mortos. Não são números, são pequenos pontos de tensão prestes a se transformar em fagulhas. Ele sabe que cada direito que avançar poderá aliviar uma dessas zonas de explosão. Ou acender outra, se for visto como ameaça demais. A primeira grande batalha vem disfarçada de gesto técnico. Revisar índices de salário mínimo, discutir política de reajuste, tratar da extensão de direitos ao trabalhador do campo. Na mesa, gráficos, curvas, projeções. Na base, famílias inteiras vivendo com o que mal dava para alimentar 2 pessoas. Numa reunião exaustiva, um assessor fala em incremento gradual de poder de compra. Em seguida, outro, ligado a federações industriais, adverte. Se aumentar muito, ministro, vamos multiplicar falências. Almino respira, olha pela janela, a cidade em construção e responde com frieza controlada. Se não aumentar nada, vamos multiplicar revoltas. Enquanto isso, Brandão não aparece como opositor frontal. Pelo contrário, pede audiência, chega sorridente, cumprimenta funcionários, elogia a disposição de diálogo do ministro. Senta-se, cruza as pernas, abre uma pasta de couro e deposita sobre a mesa um punhado de papéis. Pareceres econômicos, cartas de associações, comerciais, recortes de jornais estrangeiros. Meu caro ministro, diz, num tom quase afetuoso, o mundo está inquieto. Se o senhor for longe demais, rápido demais, pode acender aqui o mesmo tipo de convulsão que estamos vendo em outros países. Era o mesmo medo antigo vestido com vocabulário moderno. Estabilidade, responsabilidade, confiança dos mercados. Do outro lado do tabuleiro, o tempo apertava. Jango falava em acelerar reformas, os movimentos sociais cobravam calendário, as greves aumentavam de intensidade. Numa assembleia de trabalhadores, em um galpão abafado, um operário ergue o contra-cheque amarelecido e grita: Ministro, a gente não come com promessa, come com salário. O coro explode, o teto quase vibra. Ali, aos olhos de todos, o prazo se materializa. Não bastava ser simpático às causas. Era preciso arrancar do Estado medidas concretas e rápido. O primeiro gesto de impacto vem na forma de um decreto que mexe com direitos trabalhistas urbanos e reforça garantias de negociação coletiva. Nada revolucionário na letra fria da lei, mas explosivo na prática. Sindicalistas festejam, manchetes falam em avanço significativo. Trabalhadores comemoram como se tivessem vencido uma batalha de guerra. Empresários, porém, leem o mesmo texto como ameaça. Em reuniões reservadas, circulam frases cortantes. Se esse ritmo continuar, o Brasil vai parar. Por trás das cortinas, Brandão alimenta o incêndio com gasolina invisível. Ele passa a noite ao telefone, conversa com dirigentes empresariais, acalma uns, inflama outros. Não é que ele seja mau sujeito, diz sobre Almino, com ar compreensivo. É que, cercado por radicais, acaba empurrado para medidas imprudentes. Se vocês reagirem agora, antes que isso vire avalanche, ainda dá tempo. O ainda dá tempo era a senha. Significava. O relógio também corria para o outro lado.
o lado que planejava barrar as reformas antes que se tornassem irreversíveis. A certa altura, o próprio gabinete do ministro passa a parecer trincheira. De um lado, pilhas de pedidos de mediação de conflitos, greve de portuários, paralisação de têxteis, ameaça de lockout patronal em setores estratégicos. Do outro, ofícios de advertência vindos de generais preocupados com subversão, relatórios da inteligência sobre infiltração de comunistas em sindicatos. No meio, um homem só, tentando manter a palavra negociação viva em meio a um vocabulário que se enchia de termos como ordem, segurança, ameaça interna. Um episódio marca um ponto de virada. Durante uma greve em um importante setor urbano, a imprensa, atiçada por fontes convenientes, começa a divulgar que o Ministério do Trabalho estaria compactuando com excessos, incentivando a radicalização. Em uma capa de jornal, um título venenoso: Ministro ou agitador. No dia seguinte, Brandão vai à tribuna, com voz grave, e declara: é preciso que o ministro do Trabalho esclareça se está a serviço do país ou de uma minoria barulhenta. Era o ataque frontal que ele vinha preparando há meses, embalado em tom institucional. A resposta de Almino não vem apenas em nota oficial, vem em gesto. Ele decide ir pessoalmente a uma das assembleias mais tensas da greve, chega cercado de olhares desconfiados, alguns hostis. Para muitos ali, qualquer ministro era, por definição, inimigo. Ele pede a palavra, sobe num palanque improvisado, encara a massa comprimida num pátio escuro e fala sem ler. Lembra sua origem, sua trajetória, fala dos limites da lei, mas também da necessidade de não ceder ao medo. Em determinado momento, a multidão, em silêncio absoluto, o observa dizer: se vocês recuarem por medo, perdem direitos. Se avançarem sem medida, perdem o país. Eu estou aqui para que a gente não perca nenhum dos dois. Não é discurso de comício, é tentativa desesperada de segurar duas pontas que resistem em romper. No fim, a Assembleia aprova um acordo intermediário. Nem vitória total, nem derrota completa. A greve se encerra, mas deixa cicatrizes. Lideranças mais radicais acusam o ministro de apaziguador. Setores conservadores o julgam frouxo demais. Ele sai do pátio com palmas e vaias misturadas e a sensação incômoda de que, naquele jogo, qualquer passo adiante tem gosto de meia derrota. No Congresso, Brandão capitaliza o episódio com habilidade quase cirúrgica. Em conversas reservadas, diz que o ministro só não perdeu o controle porque empresários, responsáveis, aceitaram concessões. Publicamente, apresenta requerimentos de informação, convoca debates, alimenta a impressão de que o país estaria à beira de um colapso trabalhista. Alguns colegas, antes neutros, começam a repetir, em tom de preocupação sincera, frases que nasceram em suas conversas de bastidor. O veneno suave cumpria sua função. Conforme 1963 avança, o clima geral do país se adensa. No campo, conflitos por terra deixam corpos no chão. Em áreas urbanas, cresce o número de greves, passeatas, comícios. A palavra reformas de base deixa de ser mera bandeira de campanha e vira senha para esperanças e medos opostos. Para trabalhadores, significa finalmente ter escola, terra, salário digno. Para muitos donos de terra e capitais, soa como prenúncio de expropriação, caos, descontrole. O mesmo termo, duas traduções inconciliáveis. Almino atua como ponte, mas essa ponte começa a oscilar. Numa manhã cinzenta, ao receber um grupo de empresários, escuta de um deles, num tom entre ameaça e constatação: ministro ou o governo? Freia essa sanha reformista, ou alguém vai frear o governo. Poucas horas depois, em reunião com lideranças sindicais, houve o oposto. Se o governo recuar nas reformas, a gente não controla mais a base. O povo vai para a rua, com ou sem decreto. Ele sai dessas reuniões como quem atravessa um corredor estreito, com portas batendo de cada lado. É nesse contexto que ganha forma uma de suas apostas mais ousadas: fortalecer mecanismos formais de negociação, ampliar o reconhecimento de direitos a categorias historicamente invisíveis, aproximar o Ministério de Trabalhadores Rurais, cuja vida até então passava à margem da consolidação das leis do trabalho. Em viagens pelo interior, ele vê de perto o que os relatórios apenas pintavam em números: crianças colhendo frutos sob sol escaldante, homens dormindo em barracos de lona, mulheres recebendo pagamento em vales, não em dinheiro. Ao voltar a Brasília, não consegue olhar os papéis do mesmo jeito. Atrás de cada cifra, começa a enxergar um rosto.
Uma noite, exausto, encontra sobre a mesa um envelope sem remetente. Dentro, fotos amareladas de um acampamento de trabalhadores rurais queimado às pressas. Corpos em diagonal, mistura de cinza, sangue e terra. Um bilhete curto acompanha as imagens. Ministro, isso também faz parte da sua pauta. Ele guarda as fotos na gaveta, não por covardia, mas para lembrar, cada vez que a abrisse, do preço da demora. Ali, o relógio deixava de ser metáfora. Ganhava cheiro de fumaça, o twist vem de onde ele menos espera. Após meses de ataques, Brandão procura um encontro reservado, sem repórteres, sem fotógrafos. Chega tarde, quase noite, ao gabinete já esvaziado, pedindo apenas café. Senta-se, observa o cansaço no rosto de Almino e diz, surpreendentemente sincero: você está se deixando queimar por um governo que não vai te proteger quando a coisa estourar. Almino reage com desconfiança, mas escuta. O rival continua. Quando cortarem a luz, vão procurar alguém para culpar. Não será o presidente, não serão os generais, não serão os grandes empresários. Vai ser você, com esse rótulo de esquerda democrática e reformas de base. Pensa bem. Por trás do tom quase fraterno, havia cálculo. Se convencesse o ministro a moderar ainda mais sua atuação, Brandão teria uma vitória sem disparar um tiro. Se não convencesse, ao menos poderia dizer depois que o avisou, limpando a própria consciência e pavimentando o discurso do "eu tentei evitar o pior". Almino não responde na hora. Fica em silêncio, olhando a xícara de café esfriar, enquanto a frase sobre cortarem a luz ecoa como mau presságio. Os dias seguintes confirmam a sensação de contagem regressiva. Nos quartéis, boatos de movimentações atípicas, em redações de jornais, editoriais cada vez mais duros contra o governo, contra as reformas, contra o populismo trabalhista, em sindicatos, assembleias inflamadas, faixas pintadas às pressas, discursos que misturam esperança e fúria. No centro de tudo isso, o Ministério do Trabalho vira espécie de caixa de ressonância. Qualquer ruído ecoa ali com mais força. Numa reunião de cúpula, já em 1964, Jango convoca ministros para discutir a estratégia final das reformas. O ambiente é pesado, o ar, denso. Enquanto alguns aconselham cautela, recuo, negociação mais lenta. Outros defendem avanço decisivo, uso máximo do capital político restante. Quando chega a vez de Almino, ele fala sem rodeios. Presidente, quem está contra o senhor não quer meia reforma, não quer reforma. Lenta, não quer reforma nenhuma. Eles estão contando os dias. Se nós não usarmos o tempo que temos, eles vão usar o tempo que falta. A frase fica suspensa na sala, como se cada um pudesse ouvir o tic-tac que ele menciona sem nomear. Pouco tempo depois, vem o grande comício na Central do Brasil. O país inteiro assiste pelos jornais e pelas rádios aquele gesto que parece, ao mesmo tempo, afirmação e desafio. Ali, diante da multidão, Jango fala de reformas de base com todas as letras. Nos bastidores, Almino sabe que não há mais retorno. Ele circula entre lideranças sindicais, tenta calibrar o tom. Lembra que cada palavra dita ali será usada como munição por quem já se organiza para reagir. Mas mesmo assim, sente algo parecido com orgulho ao ver que, finalmente, aquilo que tantos pediam em assembleias anônimas ganha voz em praça pública. Enquanto as luzes do comício ainda brilham, em outros gabinetes, o clima é outro. Brandão participa de encontros discretos, onde a paciência institucional parece ter expirado. Já não se fala apenas em derrotar projetos, protelar votações, controlar greves, fala-se em solução definitiva. Na linguagem cifrada de relatórios, surge cada vez mais a ideia de restabelecimento da ordem por meios excepcionais. Ninguém usa a palavra abertamente, mas ela está ali, boiando por trás de cada frase. Golpe. Para o ministro do Trabalho, os sinais chegam em forma de ausências. De repente, convites para certas reuniões param de vir. Interlocutores antes acessíveis tornam-se evasivos. Alguns, que até ontem buscavam sua mediação, começam a agir como se o ministério já fosse peça descartável. Em uma noite especialmente silenciosa, ele permanece no gabinete mais do que o costume, folheando o mesmo documento sem conseguir lê-lo de verdade. Do lado de fora, o corredor está vazio, mas parece ecoar passos que ainda não chegaram. Numa madrugada, um telefonema corta o silêncio. Do outro lado da linha, uma voz de aliado, aflita. Almino, estão falando em movimento militar. Não é mais boato de corredor? É coisa grande. Se as coisas desandarem, lembre-se, vão te apontar como um dos símbolos desse período. Ele escuta, agradece, desliga,
Fica algum tempo segurando o fone no vazio, como se a ligação ainda continuasse. Na manhã seguinte, encara novamente o espelho, como fizera na véspera da posse. As olheiras aprofundaram. O cabelo branco avançou alguns centímetros. A expressão endureceu. Mas algo permanece igual. A percepção de que as escolhas não ficaram mais fáceis, apenas mais urgentes. No caminho para o ministério, vê tanques discretamente deslocados, soldados mais tensos do que de costume, rostos desconfiados pelas ruas. Brasília, a maquete futurista de alguns anos antes, começa a parecer cenário de filme, prestes a entrar na cena de ruptura. Dentro do gabinete, pilhas de processos aguardam despacho. Greves ainda em curso pedem resposta. Projetos de ampliação de direitos seguem, tecnicamente, seu trâmite. A vida burocrática do Estado insiste em continuar, como se não houvesse um abismo abrindo aos poucos sob os pés. Almino assina documentos, telefona para lideranças, discute detalhes de políticas trabalhistas, enquanto, por trás de cada gesto banal, uma pergunta se agiganta. Até quando aquilo faria sentido? Ao longe, ecos de rádios ligados em volume baixo trazem notícias truncadas. Movimentações de tropas, discursos inflamados em emissoras, simpáticas aos adversários do governo, boatos de renúncias, dissolução de compromisso. Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, mas todos pressentem que algo está prestes a se romper. A cada hora que passa, o relógio invisível que acompanhava Almino desde as primeiras lutas em Manaus parece acelerar 2 minutos. É nesse ponto que a linha entre biografia e destino coletivo quase desaparece. O homem que um dia atravessou rios para falar com trabalhadores anônimos, agora se vê prestes a ser arrastado por uma corrente muito maior do que qualquer reunião, qualquer decreto, qualquer discurso. Seu nome está ligado ao Ministério do Trabalho, às reformas de base, à esquerda democrática. Exatamente os símbolos que, naquele momento, muitos querem apagar do mapa político, custe o que custar. Do lado de fora, locomotivas militares começam a se mover. Do lado de dentro, canetas ainda deslizam sobre o papel, como se tudo pudesse continuar igual. No centro desse contraste brutal, Almino Afonso respira fundo, pega mais um processo, ouve ao longe um rádio aumentar de volume e sente, sem precisar olhar o relógio de pulso, que o tempo que lhe restava no poder podia ser medido, não em anos, nem em meses, talvez nem em semanas, mas em dias. Ou pior, em horas. Em menos de 24 horas, o homem que até ontem assinava decretos com a caneta de ministro passaria a assinar o próprio nome em fichas de suspeito. Do lado de fora, desfilavam tanques, comunicados solenes, pronunciam-se palavras como revolução, salvação nacional, restauração da ordem. Do lado de dentro, numa sala de gabinete que ainda cheirava a café e papel carbono, um relógio de parede marcava cada segundo como se fosse uma contagem regressiva para o desaparecimento de uma biografia inteira. A notícia não chega como trombeta, mas como murmúrio. Um assessor entra pálido, segura o jornal ainda úmido de tinta e coloca sobre a mesa de Almino. Manchetes em caixa alta, rádio repetindo. Quase eufórica, o roteiro da ruptura, ele lê rápido, como se pudesse achar ali uma brecha de mal-entendido. Um, talvez, Salvador. Não encontra. Só encontra datas, nomes de generais, palavras de ordem. E no meio do texto, um detalhe aparentemente burocrático, mas devastador. O governo deposto. Como se tudo tivesse terminado num ato administrativo. Os telefonemas começam em avalanche. Colegas, aliados, gente pedindo orientação, gente oferecendo esconderijo, gente querendo saber o que fazer agora. Do outro lado da linha, uma frase se repete, cada vez mais urgente. Você tem pouco tempo, Almino. Pouco tempo. Tempo para quê? Para fugir? Para ficar? Para resistir? Para negociar com quem já não quer negociar coisa alguma? No rádio, uma voz conhecida irrompe. Brandão. Sereno, articulado, veste a nova realidade com palavras ensaiadas. Fala em necessidade de corrigir rumos, evitar a anarquia, proteger as instituições da demagogia. Não cita o nome de Almino, mas não precisa, quando menciona aventuras trabalhistas imprudentes e ministros responsáveis por inflamar o país, todo mundo sabe a quem ele se refere. É como se, enquanto o relógio corre, o rival aproveitasse cada segundo para consolidar sua versão dos fatos. No Ministério do Trabalho, ainda em funcionamento precário, portas batem, gavetas se esvaziam às pressas, documentos somem em pastas discretas,
Alguém sugere em voz baixa. Ministro, o senhor precisa sair daqui agora. Eles podem chegar a qualquer momento. A palavra eles é vaga, mas pesada. Pode ser um pelotão, uma equipe da inteligência, um oficial com um papel na mão e a ordem de levar o suspeito de subversão para esclarecimentos. Almino olha em volta. A mesa, os mapas, a gaveta onde guarda as fotos do acampamento queimado. Pensa em tudo que ainda não foi feito. E sente com brutal clareza que o tempo para fazer qualquer coisa dentro da lei acabou. A decisão não é heróica, é dilacerante. Ficar significa correr o risco de desaparecer em alguma cela, de virar nome de lista lida em voz baixa. Sair significa abandonar o posto sem assinar o último despacho, sem fechar o ciclo. Ele tem poucas horas antes que os acessos sejam bloqueados, antes que a polícia política venha com sua frieza burocrática. Poucas horas para escolher o formato da própria derrota. Escolhe ficar em Brasília por mais algum tempo, ao lado de colegas que tentam articular uma resposta política, um gesto de dignidade. Mas à medida que os dias avançam, dias contados quase em número de tanques nas ruas, fica claro que não haverá negociação real. A nova ordem não quer diálogo, quer silêncio. E nesse novo vocabulário, silêncio pode significar exílio, prisão, cassação. O golpe, que muitos esperavam que fosse relâmpago, se instala como inverno. Não é um raio, é um frio que entra pelas frestas. Em pouco tempo, o Congresso é esvaziado de vozes incômodas. Listas de cassação começam a circular. E o nome de Almino aparece entre os primeiros marcados. De deputado e ministro, passa a elemento indesejável para a segurança nacional. A caneta que um dia serviu a leis trabalhistas agora o atinge como sentença de banimento. Chega a visita que oficializa o que todos já sabiam. Um funcionário, constrangido, acompanhado de 2 homens de terno escuro, entrega o documento de cassação de direitos políticos 10 anos. Uma década inteira proibido de disputar eleições, de exercer mandato, de ser aquilo que sempre foi. Homem público no sentido literal. Ele lê a frase, ficam suspensos os direitos políticos de... E sente, mais do que a perda de um cargo, a tentativa de apagar uma voz. O primeiro interrogatório vem em sala fria, com luz forte demais. Perguntas repetidas, frases ambíguas, insinuações sobre conexões internacionais, contatos perigosos. Querem que ele diga o que nunca foi. Conspirador armado, agitador descontrolado, marionete de interesses estrangeiros. Ele responde dentro dos limites que a situação permite, tentando não alimentar a máquina que o quer transformar em exemplo. Sabe que qualquer palavra mal colocada pode servir de munição, não só contra ele, mas contra outros. Em meio a esse cenário de ruína política, surge um twist inesperado. Brandão, agora aliado prestigiado do novo regime, aparece em uma reunião reservada convocada por intermediários. Não é encontro oficial, é quase clandestino, mas invertido. O poder chega de maneira discreta para oferecer algo. Na sala, o ar cheira a cigarro e cálculo. Brandão olha para o antigo rival, nota o cansaço, as marcas recentes, e fala num tom calculadamente brando. Eu te avisei que iam cortar a luz. Ele oferece uma saída que soa, ao mesmo tempo, como favor e armadilha. Sugere que Almino afaste-se por um tempo. Aceite um exílio discreto, faça menos ruído. Em troca, insinua, poderia evitar medidas mais duras. O subtexto é claro. Se calar talvez signifique sofrer menos. À mesa, não há apenas 2 homens. Há 2 leituras de país se enfrentando de novo. Mas agora, com uma diferença brutal. Um fala com o respaldo dos tanques, o outro com o peso da cassação. Almino recusa qualquer gesto que pareça reconhecimento moral do golpe. Aceita sim a possibilidade de sair do país. Não como fuga covarde, mas como escolha de sobrevivência política. Não é heroísmo de filme, é cálculo amargo. Morto ou desaparecido, não poderá contar sua versão da história. Não poderá continuar sendo ponto de referência para quem ainda crê numa democracia possível. Exilado, talvez tenha uma chance. Pequena, mas real. O exílio começa sem glamour. Aeroporto discreto, mala pequena, despedidas apressadas, abraços que carregam a impressão de que podem ser os últimos. Do lado de cá, ficam rostos queridos, ruas conhecidas, o sotaque que moldou sua adolescência. Do lado de lá, promessas vagas de abrigo, um idioma às vezes estranho, a condição humilhante de refugiado político. Ele deixa para trás não só cargos, mas o cenário físico de sua luta. O corredor do ministério, o plenário, as assembleias cheias de vozes,
No país que o recebe, primeiro um, depois outro, à medida que a geografia do exílio muda com os acontecimentos do continente, a vida se organiza em torno de notícias. Jornais amassados, cartas que demoram meses, relatos sussurrados de quem chega depois, trazendo na mala, em vez de lembranças, cicatrizes. Em cafés frequentados por exilados, as conversas são sempre híbridas. Metade memória, metade projeto. Falando do Brasil, ninguém está só lembrando. Todos estão, de algum modo, tentando adivinhar se haverá futuro para voltar. Do quarto modesto em que vive, Almino transforma a raiva em papel. Escreve artigos, participa de debates, dá conferências sobre democracia, direitos trabalhistas, a necessidade de reformas que não destruam o tecido social. Não tem mandato, não tem gabinete, não tem orçamento. Tem só a palavra. Mas descobre com surpresa que, às vezes, uma palestra em uma universidade estrangeira pode ecoar mais do que muitos discursos que fez no plenário em tempos de normalidade aparente. O relógio que antes contava horas e dias agora conta anos de afastamento. 10 anos de cassação parecem eternidade, mas também tem fim marcado. Enquanto o calendário folheia, o Brasil entra em ciclos mais duros. Atos institucionais, censura, prisões, tortura. Amigos somem. Alguns reaparecem quebrados, outros não reaparecem. A distância dói como uma culpa involuntária. Ele está vivo, relativamente protegido, enquanto outros pagam com o corpo o preço da resistência interna. Outro twist se insinua nas notícias que chegam em fragmentos. O regime, que parecia sólido como concreto, mostra rachaduras, crises econômicas, insatisfação crescente, fissuras entre os próprios aliados. E, num recorte de jornal que cai em suas mãos, um detalhe quase irônico. Brandão, antes onipresente como defensor entusiasmado da revolução, passa a ser discretamente afastado de certos cargos. Perde espaço, torna-se menos citado, a máquina que ele ajudou a erguer começa a engoli-lo pelas bordas. Não há alegria explícita nisso, apenas a confirmação de uma intuição antiga. Num sistema que não tolera dissenso, ninguém está realmente seguro, nem os que o alimentam, nem os que o justificam, nem os que acreditam que podem controlá-lo de dentro. Quando, no fim dos anos 1970, a palavra anistia volta ao vocabulário político brasileiro, ela chega ao exílio como um sussurro que vira grito. Anistia. Possibilidade de voltar, de pisar de novo na terra de que foi arrancado, de deixar de ser apenas ex. Mas também palavra ambígua. Perdoa quem? Perdoa o quê? Coloca no mesmo pacote vítimas e algozes? Almino decide voltar. A travessia de volta é menos glamurosa do que os discursos exaltados que corriam no imaginário da resistência. No avião, entre passageiros indiferentes, ele olha pela janela, vê o contorno da costa se aproximando e sente um misto de alívio e inquietação. O país para o qual retorna não é mais o mesmo que deixou. E ele também não é o jovem ministro cercado de dossiês e mapas. Carrega agora as marcas do tempo, do exílio, da derrota e, ainda assim, um resto teimoso de confiança na política. Ao desembarcar, é recebido por amigos, militantes, gente que envelheceu lutando para que aquele dia fosse possível. Há abraços, lágrimas, sorrisos. Mas também há uma pergunta silenciosa. E agora? O que fazer com essa democracia ensaiada, ainda frágil, ainda vigiada? Ele mergulha de novo na vida pública, não como quem retoma um lugar perdido, mas como quem aprende uma nova forma de estar na política. Os velhos partidos se transformaram, alianças mudaram de lado, surgiram siglas novas, discursos mais radicais, outros mais cínicos. Mesmo assim, seu nome ainda carrega um peso simbólico. O de alguém que esteve no centro da tempestade e pagou caro por isso. O tempo, porém, não o espera. Ele tenta disputar espaços, mandatos, debates, mas descobre que está em luta não só contra adversários políticos, mas contra o próprio calendário. Uma nova geração ocupa a cena. Gente que cresceu sob a ditadura e que muitas vezes conhece a sua história apenas em flashes de livro didático. Para esses, a palavra cassação é quase conceito abstrato. O exílio, uma imagem distante. Ele precisa, outra vez, correr contra o relógio. Desta vez, para transformar experiência em legado antes que a memória se dissolva no ruído de novidades. Num desses debates públicos, já em tempos de abertura mais explícita, o acaso monta um reencontro cinematográfico. No mesmo programa de televisão, a produção convida, para equilibrar a mesa,
Ninguém menos que Brandão. Envelhecido, com o cabelo ralo, mas ainda dono de uma voz firme. As câmeras registram o aperto de mão protocolar. O público, em casa, talvez não perceba o peso daquele gesto. Mas ali se cruzam duas trajetórias que passaram décadas em lados aparentemente opostos do tabuleiro. O apresentador pergunta, em tom provocativo: Ministro Almino, deputado Brandão, olhando para trás, quem estava certo? O silêncio de alguns segundos é quase mais eloquente do que qualquer resposta. Brandão fala primeiro, menciona erros de todos os lados, tenta diluir responsabilidades, fala em contexto da Guerra Fria. Quando chega a vez de Almino, ele não levanta a voz. Apenas diz: não se trata de quem estava certo como pessoa, mas de que tipo de país a gente escolheu construir. Uns acreditavam que a democracia podia se corrigir de dentro, mesmo com todos os seus defeitos. Outros acharam que era possível salvar a democracia suspendendo-a. O resultado está aí, na dor de uma geração inteira. Não é um ataque pessoal, é uma sentença moral. A câmera fecha em seu rosto, no traço cansado, nos olhos que viram mais do que qualquer estatística pode traduzir. Do outro lado da mesa, Brandão engole seco, num gesto quase imperceptível. Pela primeira vez, parece mais velho do que poderoso. Nos anos seguintes, Almino assume um papel menos de protagonista e mais de testemunha ativa. Participa de comissões, dá entrevistas, escreve, pronuncia-se sempre que percebe ameaças à democracia, seja à esquerda, seja à direita. Recusa-se a idealizar o passado, mas também a aceitar a narrativa confortável de que tudo foi um mal-entendido histórico. Para ele, cada decreto autoritário teve nomes e sobrenomes. Cada torturado teve rosto e família. Cada exilado carregou um pedaço do país na mala. Enquanto o Brasil atravessa novas crises, econômicas, éticas, morais, ele observa com inquietação o retorno de discursos que já ouviu antes. Gente pedindo intervenção, clamando por soluções fáceis, relativizando a violência de Estado. Em uma mesa redonda, já idoso, alguém diz, em tom de bravata: naquela época, pelo menos tinha ordem. Ele se inclina para o microfone e responde com a voz mais baixa da sala, mas com uma nitidez cortante: ordem sem liberdade é só silêncio com uniforme. A velhice chega não como retirada, mas como mudança de trincheira. O corpo cobra o preço dos anos de tensão, de viagens, de noites sem dormir. Consultas médicas tornam-se frequentes. Exames substituem comícios. Remédios ocupam espaço que antes era de papéis e discursos. Mesmo assim, sempre que a saúde permite, ele aceita convites para falar em universidades, escolas, sindicatos. Prefere encontros pequenos, onde possa olhar nos olhos e sentir se a palavra ainda alcança alguém. Numa dessas visitas, uma jovem lhe mostra um caderno cheio de anotações e diz, com emoção contida: meu avô foi preso na época do golpe. Ele sempre falava do senhor como alguém que tentou segurar as coisas pelo diálogo. Hoje, eu estudo direito trabalhista por causa dessas histórias. Almino sorri, com um misto de orgulho e humildade. Ali, naquele corredor de faculdade, percebe que sua trajetória não sobrevive apenas nos livros ou nos registros oficiais, mas em decisões íntimas como a daquela estudante. Nos últimos anos de vida, sua casa se enche mais de gravadores do que de flores. Pesquisadores, jornalistas, documentaristas querem registrar sua memória antes que o tempo faça o que nem a ditadura conseguiu: calar sua voz. Ele conta, pela enésima vez, a sequência de eventos que o levou de Manaus ao Ministério do Trabalho, do gabinete aos porões do interrogatório, da cassação ao exílio, do exílio ao retorno. Às vezes, se pega repetindo frases, mas sabe que, em cada ouvido que as recebe pela primeira vez, elas ainda podem ser choque. Quando a saúde começa a falhar de maneira mais definitiva, ele tem plena consciência de que seu relógio pessoal está, mais uma vez, em contagem regressiva. Não para uma cassação, não para uma fuga, mas para o momento em que já não poderá interferir no curso das coisas nem com a palavra. Esse talvez seja o prazo mais duro de todos: o da própria voz. Numa manhã qualquer, sentado na poltrona voltada para a janela, ele observa a cidade que se move como se nenhum dos dramas que viveu tivesse acontecido. Carros passam, crianças vão para a escola, trabalhadores pegam ônibus lotados, a vida segue. E é justamente isso que, de algum modo, o consola. A política, com toda a sua dureza, existe para que a vida comum possa continuar.
acontecendo mesmo depois de catástrofes. Em suas últimas conversas, insiste em um ponto que repete há décadas. Democracia não é um presente, é um trabalho. E trabalho, vocês sabem, nunca vem sem conflito. Talvez seja a síntese mais fiel de quem foi ministro justamente do trabalho. Homenagem involuntária à pasta que o transformou em alvo e ao mesmo tempo em símbolo. Quando finalmente seu corpo se cala, o país não para. Não há feriado, não há sirenes, mas em arquivos de vídeo, em páginas de livros, em relatos de quem o ouviu, sua figura permanece como uma espécie de fio resistente, atravessando décadas de instabilidade, não como herói intocável, mas como alguém que errou, acertou, caiu, levantou, foi derrotado e, mesmo assim, não abriu mão da crença num Brasil possível. Nas salas de aula onde seu nome é citado, talvez em uma frase, talvez em um capítulo inteiro, poucos saberão da sensação exata de ver tanques cruzando avenidas, de ouvir o próprio nome numa lista de cassação, de fazer as malas às pressas para escapar de uma madrugada de batidas na porta. Mas, se ouvirem com atenção, poderão perceber, atrás dos dados secos, o som de um relógio. Não o relógio que marca o fim de um mandato, mas aquele que acompanha toda a vida pública honesta. O tic-tac insistente lembrando que o tempo para defender a democracia nunca é infinito. É aí que o legado de Almino Afonso se instala. Não na soma de cargos que ocupou, nem na quantidade de discursos que proferiu, mas na disposição obstinada de usar cada minuto que teve, seja no poder, seja no exílio, seja na velhice, para uma ideia simples e, ao mesmo tempo, radical. A de que nenhum projeto de país é digno se não souber escutar quem trabalha, quem perde, quem sangra. O resto, o brilho dos cargos, o ruído das manchetes, passa. Esse fio, não.